A memória como ponto de partida de uma obra. A escritora Maria Cristina Lins do Rego Veras está lançando o livro Garçom 10, com as crônicas da casa onde morou com o seu pai, o romancista José Lins do Rego. Com leveza e humor, Cristina revela a vida simples de um dos ícones de nossa literatura. Na Dica de Leituras, poesia também cotidianas. A gente comenta os livros Talvez Poesia, de Gilberto Freire, e Memórias dos Porcos, de Ronaldo Costa Fernandes. Agora a gente conversa com Maria Cristina Lins do Rego. Cristina, vamos falar do Garçom 10 e outras histórias, né? Que é interessante, porque a primeira parte é um livro de memórias, né? Quer dizer, são crônicas memorialistas, né, sobre a sua primeira infância aqui no Rio de Janeiro, com referências a Maceió também. A Maceió, Alagoas. É. Pois é, que eu vou contando aquelas histórias, como eu estava conversando com você, porque antes a gente estava conversando um pouquinho, e eu contei a você que eu fiz uma viagem a Alagoas, e que todas essas histórias de minhas irmãs, da minha babá, todas me enviaram à memória. Quando eu voltei ao Rio de Janeiro, eu comecei a contar isso tudo. E acabou ficando, saindo esse livro Garçom 10, né? Que eu já tinha escrito sobre o Garçom. Porque o Garçom é muito importante na minha vida, foi um marco na minha vida. Eu até conto que eu tinha um cachorro, Milão, o Argos, que nós tínhamos um cachorro perdido que nos foi dado. E o cachorro, nós botamos uma medalha, Argos, e tinha que colocar o endereço. Eu coloquei Garçom 10. Aí só depois é que eu olhei, meu Deus, quem é que vai saber que aqui em Milão já é o Garçom 10? É porque Garçom 10 para mim era meu endereço, era onde eu morava, era a minha vida, era o Garçom, né? Que meu pai ele transmitiu a todas nós esse amor ao Garçom. E nós acabávamos chamando a nossa casa, eu vou para o Garçom. Não, já está muito tarde, eu tenho que voltar para o Garçom. Em vez de dizer para casa, a gente dizia o Garçom, né? O Garçom é o nome de uma rua, na verdade. Rua, General Garçom 10, né? General, que hoje é a Escola do Pão. Infelizmente, eu falo sempre, eles não colocaram uma placa dizendo aqui morou José Lins do Rego, né? Minha irmã até fez uma placa e deu para eles de presentes a placa. Que eles não colocaram, não entendo por quê que eles não colocaram essa placa. Acho que isso devia fazer parte da nossa prefeitura, né? Exigir que ali tivesse o dizer aqui morou José Lins do Rego, né? Porque ele amou essa casa e porque ele comprou esse terreno com os restos dos dinheiros que sobraram dos engenhos, né? Aí ficou aquele dinheiro e minha mãe era muito prática, ela disse, papai José, está na hora da gente ter o nosso canto, nossa casa. Aí compraram aquele terreno e construíram a casa pela Caixa Econômica. E eu era pequena, tinha 5 anos, e acompanhava sempre os meus pais na construção dessa casa. Então eu vi nascer o Garçom. E ele transmitiu esse amor a essa casa, né? Que para mim, eu tinha a impressão que era um palácio, que era uma casa imensa, maravilhosa. E era mesmo, né? Aquela cozinha. Minha mãe, quando chegava aos domingos, com ela vinha sempre com uma ajudante que carregava na cabeça aqueles cestos, né? Com flores, com frutas, com legumes, e ela arrumava a cozinha. Era uma verdadeira cozinha de engenho, sabe? Porque ela gostava de cozinhar, quer dizer, ela não cozinhava, mas ela dava as ordens, dava o tempero, e o almoço era sempre muito movimentado lá em casa. No almoço de domingo, meu pai ia ao futebol, o famoso futebol, Mário Filho ia sempre buscá-lo, dava carona para ele. Então, o Garçom é muito importante para nós. Agora, é interessante isso do Zé Lins do Rego, porque ele para onde ia, ele carregava a Paraíba com ele, né? Sempre. Quer dizer, sempre ali em Maceió, Recife e tal, aqui no Rio. Ele vem para o Rio muito cedo, né? Jovem. Na década de 30 ainda. E aqui permanece até quando faleceu. Tornou-se um tanto quanto carioca, mas nunca perdeu essa coisa da Paraíba também. Não, né? Nós íamos, acho, de férias a Paraíba. E, aliás, eu conto no meu livro, o primeiro livro que eu escrevi,
Carta para Alice, você sabe, ser filha de escritor não é brincadeira, viu? Eu nunca tinha tido coragem de escrever nada. Mas quando eu fui a Paraíba para a exposição de meu filho é pintor, José Veras, e eu disse, Zeca, você vai ver a coisa mais linda desse mundo, é a Praia Formosa, onde eu passava minhas férias. Então, era lindas, aquelas casas cobertas de palha, linda, aquelas varandas enormes, tudo muito simples, nada de extraordinário, com aquelas redes. A casa era na própria areia, né, deitada na areia, e a gente saía ali com meu avô chupando manga para tomar banho de mar. Era uma delícia, aquele coqueiral balançando, né? E lá fui eu com meu filho à procura da Praia Formosa. Quando chegamos lá, eu cheguei para o motorista, mas é Praia Formosa, moço. Minha senhora, essa é a Praia Formosa, não é possível, isso aqui não tem mais nada, porque o mar comeu tudo. Aquelas casas que não eram casas, eram sítios, né? Sítios de coqueiral, né? Já não existiam mais. Eles tinham construído aquelas casinhas, uma ao lado da outra, com como é que a gente chama? Com muro. Você já imaginou muro? Não existia muro. Eram só coqueiros, aqueles coqueiros imensos, né? Com aquelas casas grandes. O Nóbrega, que era um amigo de vovô, também depois foi um deputado muito conhecido, tinha uma casa longe, adorava meu avô. Aí eu fiquei tão triste, que aí eu voltei para o hotel, pedi lápis e papel e fiquei toda a madrugada escrevendo Carta para Alice, que foram as lembranças que eu não queria esquecer dessa Praia Formosa, dessa maravilha. Aí surgiu esse livro, Cartas para Alice. Aí quando eu voltei ao Rio de Janeiro, eu mostrei para minha irmã, olha, Betinho, o que eu escrevi, imagine você, isso tudo saiu assim, sem eu mesmo forçar, né? Assim, uma coisa impressionante, tanta tristeza, eu fui escrevendo isso tudo. E ela, Cristina, eu gostei, leva para o Ivan Cavalcante Proença, você não pode deixar de ir lá, ele tem uma oficina literária formidável. Eu levei modestamente meus papeizinhos escritos para o Ivan. O Ivan gostou muito, disse, Cristina, isso já está pronto para ser publicado. Só tem que tirar os pontinhos, porque você bota pontinho em quantidade. Agora não se tem mais esse negócio de pontinho, não. Imagina, eu não escrevi, meu português é muito fraco. Mas então era pontinho. Então o Ivan fez uma limpagem, né? E está ótimo, Cristina, já pode ser publicado o livro. Aí eu fiquei frequentando o curso do Ivan, a oficina literária. Aí depois surgiu Jacarandás em Flor, que foi meu segundo livro, Jacarandás em Flor, que foi um pouco de memórias, as memórias da minha vida, que meu marido foi diplomata, e do Quênia, da Romênia, e da Grécia, algumas histórias, e também com contos. Eu gosto de escrever contos. Me distrai imensamente escrevendo contos. Às vezes eu entro a madrugada inteira escrevendo um conto e vou dormir pensando nele. Aí eu penso que o conto vai terminar. Não pode terminar. Vira um tríptico. Um conto vira um tríptico. Mas aí acabei o Jacarandás em Flor, surgiu esse segundo livro que publicamos. E depois, esse agora, o Garçom, com a ida a Alagoas, me veio a memória das minhas irmãs, né, de todas aquelas histórias que elas me contavam. Eu ali pequena no Garçom, e o aniversário, o famoso aniversário, que minha irmã, quando fez 16 anos, que eu estava com ciúmes danado da minha irmã, porque ela ia dar uma festa de aniversário, nunca tinham dado nada para mim de aniversário, então a babara botava fogo na fogueira, sabe? Era impressionante. Aí eu desci, a casa estava linda, toda arrumada, flores, o bolo da Betinha ali em cima do balcão, a mesa encostada para elas poderem dançar, né? E papai tinha comprado uma vitrola, a famosa vitrola. Hoje não se pode falar em vitrola, que você diz a sua idade, né? Então tinha uma famosa vitrola muito bonita, grande e tal. Eu tinha visto como o técnico tinha vindo explicar como é que se botava. Se botava mais de 3 ou 4 discos, sabe, uma pilha daquelas bolachas assim, em cima do outro. Eu aí desci,
Comecei a dançar sozinha, devia ter uns 7 anos, 6 anos, com as tranças, que a babá tinha mania de me vestir de Shirley Temple, imagine você, um horror verdadeiro. Eu com os laçarotes, e sapato preto, e toda vestida de Shirley Temple, eu vou botar um disco, né, para eu dançar é com música, sabe? Não tem ninguém aqui olhando. Aí quando eu cheguei na vitrola, peguei o braço da vitrola com uma tal força que quebrou, você não faz ideia, era fio para todo lado. Aí eu olhei assim, não vi ninguém, fechei a vitrola, subi, fui pro meu quarto, ficar calada lá brincando. Aí a minha irmã passa e diz, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou brincando de boneca. Quando a minha irmã descobriu que a vitrola estava quebrada, foi um grito, choro, você não faz ideia. Eu calada, não disse nada. Quer dizer, são memórias também da infância passada no Rio de Janeiro, que tem uma outra concepção, né? Quer dizer, era uma cidade bem mais calma, bem mais romântica. Calma, né? Você não tem ideia, aquela rua de Norgazon, quando passavam os cavalos, eram cavalos lindos, todos com aquelas mantas maravilhosas, cada cavalo tinha um tratador. Que era da nosso época vizinho, que ficava... nosso vizinho. Porque quando o papai comprou a casa, não existia essa cocheira ao lado, né, no terreno baldio. Ele comprou a casa, aquilo tudo e tal. Eu conto no meu primeiro, no Jacarandás em Flor, falo sobre o Garzon. Então, estávamos felicíssimos na casa quando deram as primeiras chuvas, né? Foi uma coisa horrorosa, você não faz ideia, uma enchente, entrou água por todo lado. Meu pai desesperado, Naná, essa casa vai desvalorizar com essas enchentes, mamãe. José, a casa do Negrão também entrou água, como se dissesse, a casa do Negrão entrou água. Do Negrão e Lima, né? O Negrão que era prefeito da cidade. Nada demais, fomos limpar e acabou-se. Pronto, aí limpou-se a casa e tal, esquecemos da enchente. Aí um belo dia o Peixoto de Castro resolveu comprar o terreno e construir a cocheira. Papai, meu Deus do céu, que desgraça, agora são os cavalos que vão ser nossos vizinhos. Aí era flite, toda vez tinha uma máquina de flite, que também não deve ser da sua época, né? Ele fritava as moscas, não teve jeito. Ele foi falar com o Peixoto de Castro, reclamou. Olha, nunca mais apareceu uma mosca lá por casa. Eu não sei o que ele fez, que acabaram as moscas. E papai acabou muito amigo dos cavalos. Achou que eram os melhores vizinhos, eram os cavalos. Os Zelins tinham essa coisa dessa passionalidade, né? Tudo dele era intenso, né? Havia uma intensidade danada. Agora, e o seu livro, ele não é a memória dos Zelins, né? Quer dizer, não, é como eu vejo meu pai. Porque uma forma é como uma filha vê um pai, e outra forma é como você o vê, né? Quer dizer, meu pai dentro de casa era a criatura mais dócil, mais meiga, mais carinhosa que você pode imaginar. Ele não admitia, uma vez ele levou um amigo nosso em casa e ele disse, olha, aqui na minha casa não se diz palavrão, daqui para fora. Quer dizer, a casa dele era o maior respeito, quer dizer, era diferente. Ele de manhã ele não admitia barulho, tinha que ser um silêncio, que ele escrevia muito cedo. Mas eu aí queria dar um beijo nele. Papai, posso te dar um beijinho? Venha, minha filha, venha. Ele me levava, me botava no colo. Ligue-lhe pai, ligue-lhe mãe. Cada beijo tinha um nome, tá entendendo? Agora, minha filha, seu pai vai escrever. Aí eu descia, ele escrever. Meu pai foi meu companheiro de tênis, jogávamos tênis juntos no Piraquê. Com 8 anos de idade, ele me comprou na Super Bowl uma raquete. Quer dizer, ele era uma figura assim extraordinária. Se você visse ele com os amigos na casa do General Garzon, né, que é o Olívio Montenegro, que é um absurdo não conhecerem mais o Olívio Montenegro, que é um grande crítico, né? A Zé Olímpio a Zé Olímpio antigamente publicava os livros de Olívio Montenegro, foi um dos nossos maiores críticos, porque hoje em dia nós temos pouquíssimos críticos. E o Olívio foi um grande, porque o Olívio era inteligentíssimo. E quando o Olívio chegava ao Rio de Janeiro, com Cícero Dias, Tarquínio de Souza, Lúcia Miguel Pereira, Jardim, Luiz Inácio de Miranda Jardim, que era um grande, que veio depois com a morte de Santa Rosa, foi ele que fez as capas dos livros do papai.
Eles iam todos lá para casa. E que era um grande escritor. Grande, ganhou um prêmio na frente de Guimarães Rosa, com Maria Perigosa. Maria Perigosa. Ganhou de Sagarana. Olha, você precisava ver esses homens na minha casa. Eram homens brincalhões, ninguém falava de literatura, ninguém criticava, eles queriam rir das histórias de Jardim imitando Gilberto Freire, ele botava o lenço para fora, sungava o nariz como Gilberto Freire, né? Brincava, contava as histórias de Cícero Dias, contava quando ele foi à América do Norte, no lugar de meu pai, que papai foi convidado para os Estados Unidos, mas papai não falava inglês, tá? Ia fazer um curso, papai nunca teve muito jeito para línguas. Aí ele, sabendo que Jardim falava muito bem inglês, apresentou Jardim e Jardim foi no lugar dele. Olha, se você soubesse as histórias que Jardim veio contando das velhas americanas, isso tudo ele contava nos jantares. Então, eram ambientes assim deliciosos, sabe? Porque a minha mãe fazia aqueles jantares gostosíssimos, nos reuníamos ali depois na sala, que para mim era um salão, era uma sala pequena, mas quando a gente é criança, tudo é grande, né? Tudo é maravilhoso. E eu depois, quando casei com um diplomata, e que lembrava desses jantares informais na minha casa, né? Via que maravilha, que saudades eu tinha do garçom, sabe? Esses jantares formais, cheios de etiquetas, né? Agora, a segunda parte do livro, você publica alguns dos seus contos. Publico, né? contos, Já me pediram até para não fazer um filme do Silvério. Acharam que o Silvério dava um filme ótimo. É o primeiro conto. É o primeiro conto, o conto que abre, né? Agora, os contos, eles têm uma coisa interessante, assim... São despretensiosos. Não, mas o que eu falo, assim, uma certa contradição, porque ele tem uma quase, não é uma releitura, não é uma... Mas está uma influência muito grande do ambiente interiorano, ambiente passadista, não urbano dos Elins. Mas, no fundo, aquilo está encalcado na gente, né? No fundo, eu sou uma paraibana, apesar de ter nascido em Alagoas, e eu fui conhecer Alagoas agora, e amo Alagoas. O Mar de Alagoas, para mim, é o mar mais lindo que eu vi nesse mundo. Acho que tudo que é turista deve viver o Mar de Alagoas, mas eu sou uma paraibana, e eu sempre adorei a Paraíba, sempre tive muito orgulho desse sangue nortista, e me considero nortista dos pés à cabeça, sabe? Há também uma coisa que o Ariano Suassuna chama atenção para isso. Ele, quando escreve uma novela curta chamada Fernando e Isaura, ele diz, me desculpe o leitor, mas essa novela se passa no tempo onde os códigos de honra eram outros. Seus contos também se passam no tempo onde os códigos de honra eram outros. Mas né? Não se esqueça que eu não sou nenhuma criança, eu já sou uma velhinha, né? Então, né? As minhas histórias são antigas, como as histórias dos cavalos hoje em dia, da favela que existia perto da minha casa, onde eles passavam em frente à nossa casa e davam bom dia, doutor Lins, bom dia, dona Naná, as meninas como estão passando. Você já imaginou, hoje em dia, ninguém fechava o garçom, ninguém tinha chave na porta. Quer dizer, isso era uma coisa assim, impressionante, né? Tem a história do relógio que eu conto aí, do Bill, e que roubaram o relógio do avô de meu pai, mas tudo era assim, era diferente naquela época, né? A fábrica que tocava ali perto do Jardim Botânico, era uma época maravilhosa. Toda época é maravilhosa, né? Nós, quando envelhecemos, a gente termina de dizer, na minha época, era tão bom. Mas e é um aspecto memorialista também, né? Quer dizer, o Zé Lins, em essência, foi um memorialista. Né? Ele cultivava aquilo, né? De uma riqueza muito grande daquele universo. Quer dizer, é um pouco o que você faz também com o seu universo. Olha, você sabe, eu não forço. Eu, às vezes, vou para a máquina, não a máquina, meu computador, sai uma frase, né? Aí daquela frase vai surgindo, parece que os dedos vão ajudando, vão caminhando, e vai surgindo uma história, eu vou dormir, acordo de manhã
continua aquela história, aquilo fica na cabeça, eu durmo, acordo, e enquanto não termino aquela história, eu não sossego, sabe? Eu vivo o personagem, eu vivo aquela mulher, eu vivo aquele homem, o Silvério, eu vivo aquelas histórias todas, é como se fosse assim, de verdade mesmo. A Olivia, a Ruth, né? É, tudo aquilo, a mulher quando teve aquele desastre, que ela cai, que ela volta, aí eu paro, puxa, que sorte ela teve de ter voltado para casa. Eu faço os comentários comigo mesmo. Senão ela teria ido com o Silvério lá para aquele no fim do mundo e acabar uma putinha qualquer da vida. Ao menos voltou para casa, continuou o casamento dela, né? Bem ou mal, né? Com a tia do Silvério. Mas eu vivo aqueles personagens, sabe? E gozado. Eu gosto dos meus personagens. Eu gosto deles. Eu me interesso por eles. Quer dizer, é a emoção vivo, da escrita, né? É a emoção do ato de criação. Eu vivo aquilo. Interessante que um dos contos meus, que não está nesse livro, sobre uma menina que escutava um piano tocando na casa vizinha, e é interessante esse conto. Aí alguém perguntou para mim, aquele era o seu pai? Não, minha filha, como é que podia ser meu pai? Aquilo era um conto antigo, o homem usava polainas e tudo, aquilo não tinha um conto que se passa há muito tempo, não era meu pai, não. É tudo inventado. Mas eu vou dizer, eu vivo a história, eu vivo como se ela fosse de verdade mesmo. Que ótimo. Cristina, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu é que estou super honrada de estar aqui na CV Senado, né? Obrigado. De ter conhecido você. E saber que você é um fã de Alagoas. O encanto pela poesia. A voz corrente fala da necessidade de ser poeta, e a poesia torna-se quase uma obrigação em quem sofre o encanto pela literatura. Ao sociólogo Gilberto Freire não faltou este encantamento. Já em 1962, reuniu em um volume suas tentativas poéticas. O livro, Talvez Poesia, agora relançado pela Global, revela um literato que sabia domar a palavra, às vezes até lhes dava ares líricos, mas que estava prenhe de cotidiano e ciência. Mesmo em seus estudos sociológicos, não faltou a Gilberto Freire um certo tom poético. A descrição dos sobrados do Recife, do Casaril de Olinda, das matas que margeavam o Atlântico, está impregnada de poesia, e isto reflete em seus exercícios poéticos. Mesmo em seu mais célebre poema, Bahia de Todos os Santos e de Quase Todos os Pecados, louvado por Manuel Bandeira, se sobrepõe o cientista social, o homem que pensava com olhos de analista, mas também o conhecedor profundo de uma retórica melodiosa, amolengada como a terra de que falava. Este Talvez Poesia é com certeza pura obra de Gilberto Freire. Esta poesia cotidiana e pessoal que praticava Gilberto Freire encanta outros poetas de fôlegos mais intensos, embora alguns preencham muitos de seus espaços com reflexões íntimas. É o caso do poeta e romancista Ronaldo Costa Fernandes, que está lançando pelas 7 Letras um novo livro de poemas, Memória dos Porcos. Há nesta voz poética uma visão própria sobre aquilo que passa à sua frente, mas uma visão sempre encorpada por um lirismo seco e direto. É uma lírica muito pessoal, esta apresentada por Ronaldo. Não traz grandes questionamentos filosóficos e se constrói com uma retórica simples, cotidiana. Também tematiza fatos corriqueiros, peixes de aquário, muralhas de vidro, o próprio poeta. Desvendando-se, Ronaldo caminha por referências literárias, mas, sobretudo, segue em busca de seus próprios sentimentos, uma poética, enfim, inovadora, amadurecida e viva. Quando os poetas e suas crenças são temas de si mesmos, Talvez Poesia, de Gilberto Freire, e Memória dos Porcos, de Ronaldo Costa Fernandes. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.